Olá, meus irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem. É motivo de muita alegria estar aqui de novo com os irmãos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Apocalipse, mas eu queria perguntar para você: você teve a oportunidade de ver a primeira aula referente ao capítulo um? Se você não teve, ela está lá disponível. Eu queria até aproveitar aqui os minutos iniciais, antes da gente entrar na aula de hoje, para falar um pouquinho de como você acessa, né? Se você está com alguma dificuldade, como que você faz para acessar. Para isso, eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela e a gente já vai falar sobre isso. Então, estou aqui com o YouTube aberto, né? Página inicial do YouTube. Isso eu estou fazendo pelo computador, mas você pode fazer também pelo seu celular. Eu tenho no meu histórico de pesquisas aqui já Comunidade Evangélica Manaim, que é o canal do nosso ministério. Então, acabei de fazer a pesquisa aqui, ele já vai aparecer aqui embaixo, né? Ó, Comunidade Evangélica Manaim, é um canal que eu estou inscrito, estou recebendo aqui todas as notificações. Clicando aqui no nosso canal, você tem aqui vídeos ao vivo e playlist. Então, para acessar o capítulo um, você clica aqui em playlist e aí você tem aqui estudo Apocalipse, tá? Clicando aqui em estudo Apocalipse, ele já vai entrar direto na aula anterior, que nós fizemos, mas conforme eu for adicionando aqui, ele vai aparecer capítulo 2, capítulo 3. Então semanalmente os irmãos terão essa oportunidade de acessar aqui, tá? Eu recomendo que os irmãos façam o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Só confira se você está inscrito no nosso canal e se ele está marcado aqui as notificações, né? Então, importante você estar inscrito. Nosso canal hoje tem 562 inscritos. Importante elevarmos esse número, né? E sempre compartilhar os vídeos e pedir para as pessoas irem se inscrevendo e ativando as notificações para que a gente possa cada vez mais ir fazendo com que a mensagem de Deus chegue mais longe, né? Então, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é Apocalipse 2, então nós vamos falar especificamente do capítulo 2, e eu vou ler aqui com os irmãos o capítulo 2, tá bom? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes os mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras, onde habitas,
e o que é onde está o trono de Satanás, que retens o meu nome. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas, poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer o maná escondido. E dar-lhe-ei em uma pedra branca, na pedra de um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Senhor Deus, quem tem os seus olhos como chama de fogo e os pés como um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da fornicação, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei a morte dos seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm essa doutrina, a não conhecerem, como dizem, as profundezas de Satanás. Que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, esse é o capítulo 2, meus irmãos, do livro de Apocalipse. Nosso objetivo aqui agora então, falar um pouquinho sobre ele, né? Nós vamos tentar comentar aqui verso a verso e entender o que que significa isso, o que que significa essa carta, o que que significa isso que o Senhor pediu para João registrar. Então, vamos lá. Capítulo 1, nós falamos sobre ele na aula passada. Se você não viu ainda, recomendo que você o faça. A gente falou que João foi convidado para profetizar a respeito de algumas coisas que iriam acontecer. E falar também da beleza, da habilidade de Jesus, revelar Jesus. Aliás, a gente falou também na aula anterior que Apocalipse é revelation, né? Revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus. E assim como João foi convidado a profetizar isso, a escrever essa mensagem e fazer com que ela chegasse a muitas pessoas, nós também estávamos sendo convidados ali no capítulo 1 a fazer exatamente isso, né? A fazer com que essa mensagem seja propagada, essa mensagem seja exposta para o mundo inteiro. Agora que a gente chega no capítulo 2, a gente entra na seção das cartas, né? Foram 7 cartas que foram registradas, 7 cartas que foram escritas para serem enviadas para algumas igrejas daquela época, né? Então, João foi convidado a escrever e entregar essas cartas, realmente, carta física, para essas igrejas que estavam ali na Ásia Menor, né? E essas cartas, nós não podemos olhar elas somente como algo que estava sendo destinado ali para aquela igreja daquela época, ou sobre os fatos que aconteceram naquele dia. Ela serve para isso, mas, sobretudo, ela serve também para nós, né? A Bíblia, ela é um livro histórico, mas, ao mesmo tempo, ela é um livro eterno. Então, tudo que foi escrito ali, tudo que foi direcionado ali para aquelas igrejas, a palavra de Deus, ela se renova e ela pode também ser aplicada
nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, os dias que antecedem, então, o retorno de Jesus. Então, é, as sete cartas, elas compreendem o capítulo 2 e compreendem o capítulo 3. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 e na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, então segunda agora, né, vai ser disponibilizado esse vídeo que eu estou gravando aqui, a respeito do, do capítulo 2 e na semana seguinte, os irmãos, então, vão receber, se você ativar ali a notificação, é, quando subir o vídeo do capítulo 3, tá? Então, ambos os capítulos 2 e 3 revelam o conteúdo, o que estava escrito, destinado a essas igrejas. Então, as cartas que estavam destinadas àquela igreja. Eu queria convidar os irmãos é que durante o prosseguir aqui do estudo, que os irmãos tivessem essa visão, né? Que os irmãos olhassem não somente o contexto histórico que eu vou falar, mas tentassem trazer, né? Deixa o Espírito Santo trazer para você a revelação do que o Senhor quer falar para esses dias, né? Então, essas cartas, elas têm ali, e elas podem nos inspirar, é claro, enfrentar as dificuldades, os problemas, a vencer os pecados, que serão expostos para Deus nesse texto, que era um problema daquela igreja, mas que pode estar sendo um problema, hoje na sua vida, né? Então, esse é um convite que eu faço para os irmãos. Outra coisa, eu vou ir comentando aqui capítulo a capítulo. Para que serve a nossa Bíblia? Para que serve a nossa Bíblia física? Eu queria que cada versículo, queria encorajar você, para que em cada versículo que eu for passando aqui, que eu for lendo e que eu for fazendo as explicações, você marcasse ele aí na sua Bíblia, né? Então, tenha um marca-texto aí do seu lado, tenha uma caneta. A Bíblia, ela serve para isso, para a gente ir rabiscando, para a gente ir escrevendo. Então, o que o Senhor for falando contigo, as visões que Ele for te dando, a revelação que Ele for trazendo através desse estudo, que você vá e faça esses registros. Daqui a alguns dias você volta nele de novo, e aí o Senhor pode falar com você de uma outra maneira, em cima do mesmo texto. Mas vamos lá, sete cartas. Havia uma mensagem, então, para a liderança daquela igreja, né? Para a pessoa que era aquele que foi chamado para estar à frente daquele trabalho, aquele que foi chamado para estar à frente daquele ministério. E é importante a gente salientar aqui que todas as cartas ela têm um padrão, né? É uma sequência de coisas que estarão contidas, estarão presentes ali em cada uma dessas cartas. Primeiro delas, a carta ela tem um destinatário. Então, em todas as cartas, nós lemos aqui, acabamos de ler o capítulo 2, passamos ali por algumas igrejas, né? Então, as igrejas eram os destinatários. Então, a carta, ela sempre começa assim, para a igreja que está em tal lugar, escreve isso. E João foi registrando. Então, todas as cartas, elas estão destinadas a uma igreja. Segunda coisa que está presente aí em todas as cartas é que ele começa fazendo uma apresentação. Uma apresentação de quem, irmãos? Uma apresentação de Jesus. E olha que interessante, a gente falou do capítulo 1, que ele é a revelação de Jesus, e ele já trouxe ali alguns versículos que nós já tivemos oportunidade de detalhar para os irmãos o que cada um daquilo significa, né? Quando fala que ele tem os olhos como chama de fogo, quando ele tem o cabelo branco como a neve, o que cada uma daquelas coisas significa? Volta lá no estudo do capítulo 1 e os irmãos vão ter isso. Mas é interessante que em cada carta ele continua apresentando Jesus. Apocalipse é revelação de Jesus. Então nós vamos ver que a revelação de Jesus ela está constante no livro inteiro. O livro inteiro nós vamos encontrar revelações de quem é esse Jesus. Então a carta ela começa apresentando. Outra coisa, ela faz, como terceiro ponto, considerações de Jesus, né? Então, o que Jesus está escrevendo ali, o que o Jesus está querendo dizer para aquela igreja? Pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser a revelação de um problema, pode ser uma acusação em relação a um pecado, a uma situação que eles estão vivendo ali. Então, todas as cartas também têm isso. Então, recapitulando aqui, irmãos, destinatário, apresentação de Jesus e considerações. O que Jesus quer dizer para aquela igreja. Quarto lugar, ele traz as consequências que existem em relação a principalmente
se for uma crítica, se for um problema ou se for uma acusação em relação ao pecado. Então Jesus apresenta essas consequências falando para eles assim, ó, você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Mas se você permanecer, se isso não está sendo suficiente, se essa palavra não está sendo suficiente para gerar em você uma revelação, né, uma consciência em relação ao pecado, o que vai acontecer é isso. Né? Então, Jesus, ele traz isso em todas as cartas, nós vamos ver. Outra coisa, ele faz uma promessa, e essa promessa é voltada para os vencedores. Então, aqueles que tiverem um entendimento, aqueles que quiserem se mover, aqueles que quiserem sair da situação que eles estão, ou seja, aqueles que acreditarem nessa palavra, esses vão vencer, né? Esses vão vencer. E aí ele traz algumas promessas em relação a isso, né? É muito comum, uma expressão muito presente no capítulo que nós acabamos de ler, diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça. Então é uma expressão muito utilizada e reforçada em cada uma das cartas que nós vimos aqui já do capítulo 2, e isso continua também no capítulo 3. É como se fosse falar para a igreja assim, ó, igreja, essa carta não é só para o pastor. Pastor, o anjo da igreja, pega essa carta e lê para todos os irmãos que pertencem a essa igreja. Lê em voz alta, para que quem tem ouvido venha ouvir essa mensagem, porque ela é uma mensagem muito importante, né? As cartas, elas são cartas de fato literais, cartas que foram escritas ali no papel e foram enviadas. E, como eu já disse para os irmãos, elas possuem aplicação tanto para aquela época, no contexto histórico, quanto para hoje, né? A Bíblia ela é eterna, então ela pode ser aplicada nos dias de hoje também, não fica restrita, então, somente àquelas igrejas. Tem uma chave aqui quando a gente fala em relação ao capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Jesus, ele vai, então, adicionar mais descrições a respeito dele mesmo. E é importante porque essa é uma chave para entendimento dessa sessão e para compreensão dessa sessão. Pois quem Jesus é, ele revela quem ele é para cada uma dessas igrejas. E, e, e a resposta da igreja, ao receber isso, né, a resposta da igreja em relação às tentações, em relação aos problemas, vai dizer, então, que a igreja está compreendendo quem Jesus é. Então, outro ponto que é importante aqui, que salientar. Do mesmo modo, a gente tem a revelação que nós também teremos problemas. Nós também podemos passar por problemas. Qual que é a diferença nossa para de uma pessoa que não acredita em Jesus? Porque ambos vão passar por problemas. O sol nasce para todos, né? Os problemas vêm para todos, as tempestades vêm para todos. A diferença é que nós temos a inspiração, porque nós conhecemos Jesus. E essa inspiração a respeito de quem é Jesus nos dá força para que a gente possa lutar e a gente possa vencer. É como se a gente pudesse ter uma oportunidade que ninguém tem, que é de, ao depositar nossa esperança em Jesus, ao sabermos quem Jesus é, nós temos a certeza que nós sairemos vencedores, porque tem alguém que anda junto conosco. Então, essa é a certeza que nós devemos carregar. Continuando aqui, então, a primeira carta que ela foi registrada é uma carta destinada à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, do 1 ao 7, ele traz então essa carta para a igreja de Éfeso. E qual que é a ênfase dessa carta para essa igreja? Eles tinham um problema ali. E essa carta ela faz um chamado para que eles retornem a um status anterior. E qual é esse status anterior? É o status do primeiro amor. Então, levando em consideração aquilo que eu falei para os irmãos, né? A carta ele tem um destinatário, ele apresenta Jesus,
ele traz ali as considerações de Jesus a respeito daquela igreja, e também ele fala do pecado e das consequências daquele pecado. Nós vamos usar exatamente esses pontos para analisar a carta e encontrar exatamente onde estão esses pontos. Então, quando a gente fala destinatário, logo em Apocalipse 2:1, já tem um destinatário ali. Para quem que Jesus está direcionando aquela carta? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva. Então, essa carta é destinada à igreja de Éfeso. E Jesus, então, ele se apresenta na sequência. Como que se deu a apresentação dele? Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Anota aí na sua Bíblia, Apocalipse 2:1, esse trecho aí. Então, Jesus, ele está se apresentando no primeiro versículo dizendo assim, ó, essas coisas diz aquele. Então, o que que ele está dizendo aí? Ele está afirmando que é ele que está falando. É ele que está revelando algo. É ele que vai ser usado como cura para aquela igreja, para os problemas que ela está passando. Então, Jesus é aquele que se apresenta com na sua mão direita com as 7 estrelas. Então, esse versículo, ao dizer isso, está reafirmando o compromisso que Jesus tem de sustentar os seus mensageiros, né? Então, ele promete que ele vai andar no meio dos 7 candelabros de ouro, ou seja, Jesus é aquele que permanece no meio da igreja, é aquele que está no meio da igreja, é aquele que está conosco hoje. Então, a presença de Cristo é uma garantia que ele está dando, que a presença dele é importante para que a igreja vença as tentações e vença todos os pontos onde ela está sendo confrontada, né? Então, a apresentação de Jesus é exatamente essa para a igreja de Éfeso. Eu sou aquele que estou no meio da igreja. Eu sou aquele que anda no meio da igreja. Nunca te abandonei, nunca irei te abandonar e estarei contigo. E eu volto um dia para buscar essa minha igreja. Destinatário, apresentação, mais uma faceta de quem é Jesus. Ele começa a fazer as considerações dele. E as considerações dele vêm logo na sequência, Apocalipse 2, verso 2 e verso 3. Nesse caso, Jesus ele está fazendo um elogio, né? Ele começa fazendo o elogio. Então, ele faz elogios, que são os pontos positivos que ele enxerga naquela igreja. Ele diz que ele conhece as obras, ele conhece o esforço, ele conhece a perseverança, que é uma perseverança capaz de suportar os momentos difíceis, por causa do nome dele. Ele diz também que não pode suportar os maus, que, que põe à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, assim como ele conhece as obras da igreja de Éfeso, ele também conhece as nossas obras. É exatamente isso que ele está falando. Então, ele faz um elogio e ele está mostrando que ele conhece perfeitamente o que acontece na igreja. Que ele nos conhece profundamente. Eu digo mais, irmãos, ele nos conhece mais do que nós propriamente imaginamos que nós conhecemos de nós mesmos. Aquele que nos fez, aquele que é o Criador, aquele que tem um manual de instruções a respeito de nós. Aliás, ele nos fez cópia dele, né? Então você acha que ele não nos conheceria profundamente? Ele te conhece profundamente. Ele sabe exatamente o que você tem passado, né? Mas ali no verso 6, ele continua os elogios e ele fala assim, mas você tem a seu favor o fato que você odeia as obras dos nicolaítas, ao qual eu também odeio. Então há um alinhamento aí entre o que a igreja está fazendo e o que Jesus pensa como sendo é, é, bom, como sendo legal de ser feito. Então ele está reafirmando ali, Jesus e os irmãos que estão em Éfeso odiavam em conjunto essas obras,
E isso traz favor de Deus. Isso destina os olhos de Deus para aquela igreja. E é interessante, irmãos, porque quando a gente fala assim, obra dos Nicolaítas, se você olhar Atos 6:5, depois eu queria que você, para se aprofundar um pouco mais, revisitasse lá. O que é isso? É o nome de uma pessoa, né? Nicolau. É um dos 7 que foi levantado naquela época da igreja primitiva, é, na igreja de Jerusalém. E, e aí há indícios que ele tenha praticado heresia, que ele esteja ligado ali às questões relacionadas à imoralidade sexual, à perversão no casamento, e isso gerou um problema na igreja de Atos. E Jesus está falando aqui, ó, vocês odeiam isso, assim como eu também odeio isso. Assim também como eu odeio a heresia, assim como também eu odeio a imoralidade sexual, assim como eu odeio a perversão no casamento. E ó, toma cuidado, porque isso gerou um problema lá atrás, né? Então, é hora de parar. É hora de não deixar isso crescer. É hora de dar um basta nessa situação. Aí ele continua, Apocalipse 2, do 4 ao 5. O que Jesus está fazendo aí? Ele está denunciando um problema. Ele fala: vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra de onde vocês vieram, chama eles ao arrependimento e convida eles para que eles voltem à prática das obras anteriores, né? Então, Jesus, ele está fazendo esse convite, né? Então, dentro do raio-x, vamos dizer assim, da carta, Jesus faz um elogio, Jesus cita um problema, e na sequência agora, ele, a partir do verso 5, a parte B do verso, ele vai chamar, ele vai, na verdade, colocar luz em relação às consequências disso, em relação às consequências de ter abandonado o primeiro amor, né? Então, olha lá atrás, veja onde você caiu, né? Olha para as práticas das primeiras obras e corrige isso. Se você não corrigir, ele traz as consequências. Ao ponto que no verso 5 a gente vê assim: ó, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Então, a punição para aquele que permanece no pecado, daquele que abandona o primeiro amor, é uma punição tenebrosa, irmãos. É, não quer dizer aqui, nós não estamos falando a respeito de salvação, tá? Mas nós estamos falando a respeito de Jesus se ausentar daquele ambiente, né? Trazendo mais para o âmbito pessoal, Jesus, ele não pode conviver, né? Aconteceu isso no jardim, onde há pecado. Então Jesus, ele se afasta. A presença do Senhor é removida no meio da igreja. E você consegue imaginar uma igreja sadia sem a presença do Espírito Santo hoje em dia, né? O Espírito Santo é essencial para a vida da igreja. O Espírito Santo é essencial para as nossas vidas, né? Mas Jesus traz esse alerta, então, que as consequências do pecado vai ser ele tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então vai tirar da presença do Senhor. Mas não para por aí, isso é só um alerta, né? Partindo do princípio que a palavra de Deus ela é eficaz naquilo que ela faz, ela vai corrigir essa situação. Ela vai gerar ali a consciência do pecado, as pessoas irão se arrepender, e aí Jesus fala, aquele que vencer. Então, na sequência, vem a promessa aos vencedores. Então, no finalzinho da carta, ele traz então a recompensa para aqueles que vencerem ao pecado, daqueles que voltarem ao primeiro amor. O que vai acontecer com eles? Queria destacar aqui um trechinho: se alimentar da árvore da vida. Então, aqueles que vencerem essa dificuldade, aqueles que vencerem esses problemas, voltarão a ser alimentados. A presença do Senhor, ela vai retornar. Então, o que é isso, irmãos, para a nossa vida? Se não um chamado para que a gente nunca abandone o primeiro amor, para que a gente continue fervoroso, para que a gente continue firme, para que a gente continue amando o Senhor, como da época que nós nos convertemos. Amém?
A nossa vida, ela deveria ser uma constância, ela deveria ser uma intensidade, desde o dia que nós nos convertemos até o momento em que o Senhor voltar. Mas aqui alguém caiu pelo caminho. Então, se alguém caiu pelo caminho, se alguém está ouvindo esse alerta da parte do Senhor hoje, se alguém tem sentido que o Espírito Santo não está mais presente, antes você tinha um relacionamento com ele, agora as coisas estão frias, as coisas estão difíceis. É o momento de você voltar. Amém? Na sequência, irmãos, vem a carta para a igreja de Esmirna. E a carta para a igreja de Esmirna está ali do 8 ao 11. Anote aí na sua Bíblia. Qual que é a ênfase dessa carta? É para que a igreja de Esmirna seja fiel, mesmo no meio de sofrimentos. Então, logo no 8, a gente já vê quem é o destinatário, é o anjo ou o mensageiro da igreja de Esmirna. E Jesus, também naquele framework que a gente definiu aqui, né, destinatário, apresentação, considerações, enfim, Jesus também se apresenta. E ele se apresenta ali logo no 8 também. Então, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Então, a forma que Jesus se revela para essa igreja e se revela para nós hoje, mostra que a igreja tinha um desafio que estava relacionado à questão da fidelidade, que nos tempos de sofrimento eles deixavam ali esmorecer. Ele também, nas considerações dele, que vai do 9 ao 10, ele faz um elogio. Esse elogio diz que ele conhecia as tribulações, conhecia o momento de pobreza que eles estavam enfrentando, embora eles fossem ricos. Jesus avalia então a pobreza, o sucesso, e ser sucedido de maneira diferente, né? O rico, ele é pobre e ele é atribulado. E Jesus, então, ele diz isso no verso 2a, né? Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Então, tá falando para eles que eles podem, que eles estavam ali passando por problemas reais, né? Que eles estavam é, passando ali por questões de perseguição e tudo mais. Mas para nós, irmãos, também é isso no dia de hoje, né? Vocês podem sofrer, vocês podem ser perseguidos, vocês podem ser presos por causa da minha causa. Isso não acontece no Brasil, mas acontece nas igrejas, né? Ao redor do mundo, nos países que não têm uma abertura para a pregação do evangelho. Então, ele está dizendo aqui, ó, alguns irmãos podem até ser presos, alguns irmãos podem passar por tribulação. Essa prisão, ela pode durar um tempo, né? Não vamos se ater aqui aos 10 dias, né? 10 dias era o que acontecia lá naquela época, onde os romanos prendiam os cristãos, né? E eles eram alvos de ataque de bichos, de gladiadores, enfim, até muitos cristãos morreram naquela época. Mas o que ele está dizendo, ó, esse sofrimento, essa perseguição, ela pode durar por um tempo. Mas ele faz uma promessa para os que vencerem. Qual que é essa promessa? É a promessa que a gente vê no 10, parte B do versículo. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, essa é a recompensa. Essa é a promessa de Jesus àquele que for fiel nas tribulações, nas dificuldades, diante da morte. Há uma promessa que nós receberemos a coroa da vida, né? E há várias referências bíblicas a respeito do que é essa coroa bíblica, coroa da vida. Queria convidar os irmãos aqui depois a revisitarem 1 Coríntios 9, 24, 2 Timóteo 4, 8, 1 Pedro 1, 12, são também referências a essa coroa da vida. Ainda no 10, ele usa aquela frase que nós já falamos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, dentro das promessas, ele diz assim: ó, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Tá?
Irmãos, o que que é importante a gente salientar nos dias de hoje? Hoje, o mundo, nós, às vezes, por estarmos inseridos no mundo e nessa correria danada que a gente vive como se a nossa vida fosse uma vida somente no tempo que nós vamos viver aqui na Terra. E a gente não pensa que haverá uma continuidade na eternidade, né? Então a gente quer resolver tudo aqui, a gente quer ser bem-sucedido aqui, a gente quer estar bem aqui, sendo que a nossa vida e a promessa que nos espera do outro lado e o tempo que nós vamos viver do outro lado, ele é eterno. Não chega a ser comparado aos 60, 70, 80, 90 anos que nós vamos viver aqui, né? Então, importante, irmãos, a gente colocar no nosso dia a dia essa questão da eternidade, que a gente às vezes acaba deixando de lado. Então, o vencedor de modo nenhum vai sofrer dano. Só que essa promessa talvez não se concretize aqui nessa vida terrena, mas seja uma promessa que vai acontecer para você lá na eternidade. Então, é, essa é uma segunda promessa que nós vemos nessa carta, que quem permanecer fiel não vai sofrer o dano da segunda morte, embora a gente possa passar então de forma temporária por alguns problemas, por algumas situações difíceis, a nossa garantia ela é permanente. Quem promete para nós essa garantia é aquele que é eterno. É aquele que no comecinho dessa carta revelou mais uma faceta dele, que ele é o primeiro e o último. Aquele que até morreu, mas ressuscitou. Então, não é qualquer pessoa que está prometendo isso para nós. É alguém que passou por uma situação como essa e hoje vive e reina e é poderoso para fazer isso com as nossas vidas. Amém? Depois, na sequência, vem a carta à igreja de Pérgamo, irmãos. A carta à igreja de Pérgamo, ela está ali do 12 ao 17. Qual que é a ênfase para essa igreja? Para que ela vença a imoralidade sexual e ela não negocie valores, aquilo que são valores que Deus considera. Então, dentro daquele framework, destinatário, mensageiro da igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como? No 2:12. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Nós falamos sobre essa espada afiada de dois gumes no capítulo 1, né? É, Então, se você quer lembrar, volta lá, tem uma explicação a respeito do que é. Cristo se apresenta, então, como aquele que tem uma espada afiada de dois gumes. Isso revela que Jesus é aquele que luta com uma espada que é eficaz, que corta dos dois lados, né? É, e destrói a igreja. Então, ele vai contra aquilo que destrói a igreja. E ele tem uma espada afiada para isso. Jesus também começa com um elogio, então o 2:13 ele fala a respeito desse elogio, então ele fala do contexto que a igreja está inserida, ele sabe que é difícil, ele conhece as lutas, né? Ele fala que Satanás está no mesmo local, né? O trono de Satanás está no mesmo local. Seria semelhante assim, ó, eu conheço o que vocês estão vivendo no mundo, e eu sei que o mundo jaz do maligno, né? Mas mesmo diante de toda essa dificuldade, vocês são uma igreja que conserva o nome de Jesus, que não nega a fé de vocês, né? Mesmo nos dias de Antipas, o que que é Antipas? É um mártir daquela época que morreu como uma testemunha fiel num período de tribulação, né? Então ele reconhece isso. Tem as dificuldades, mas ó, a fé não é abalada. A respeito do pecado, então, ele faz o elogio e ele fala ali do pecado. O pecado está no 2:14 e 15. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí no meio do que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos, praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha o nicolaíta voltando aqui. Então, no meio
da igreja havia aqueles que sustentavam doutrinas de Balaão. É, Balaão, ele foi pago para profetizar contra o povo de Israel. Quer saber mais a respeito de Balaão? Queria convidar os irmãos a visitarem Números, capítulo 25. É, porém, Balaão percebeu que tudo que ele profetizava sobre a tenda de Israel não adiantava muita coisa. Então não valia aquele encanto que ele tentava jogar, não adiantava ele profetizar contra. Então ele inventou um plano para seduzir os israelitas para que eles caíssem no pecado da imoralidade sexual. Então, na doutrina de Balaão, há uma indução aos filhos de Israel a comerem coisas que são sacrificadas a ídolos, e para que eles pratiquem a prostituição e a imoralidade sexual. Quase travou a língua aqui, mas... Então, as doutrinas, elas eram similares a isso que aconteceu lá em Números 25, né? Que envolve, então, toda essa imoralidade, todas essas tentações e tudo mais. A igreja de Pérgamo, como nós já vimos através do elogio aqui de Jesus, tinha uma persistência, eles tinham a fé, né? Então eles acreditavam em Deus. Porém, nessa parte, eles eram um pouco negligentes, né? Então, é, é como se estivesse relacionando aqui a questão da santidade, né? Eles tinham um problema sério em relação à santidade, um problema sério em relação à pureza. Então, muitos ali envolvidos em vícios de pornografia, né? E essas pessoas são presas, então, a essa questão da imoralidade, se tornam, então, reféns dos seus desejos. E, irmãos, a diferença em relação ao dia de hoje, a diferença em relação aos desafios que eles viviam, em relação aos desafios que nós vivemos hoje, né? Não há diferença. Então, nós também temos, né, essa dificuldade, e a gente precisa lutar contra, então, esse mal, essa doutrina de Balaão, a questão dos nicolaítas, isso também é existente no dia de hoje. E Jesus, então, traz um alerta, que é em relação ao pecado, né? Então, no 2,16, ele diz assim, ó, portanto, arrependa-se, senão irei aí sem demora e lutarei contra eles com a espada na minha boca. Então, é uma consequência muito séria para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não lutam contra a imoralidade sexual, né? Jesus, ele apresenta somente duas opções. Ou você luta contra a imoralidade, ou ele luta contra você, através da espada da boca dele. Então, imagine, então, nós sermos alvos da espada que sai da boca de Deus. Imoralidade sexual é um grande problema, né, irmãos? Se era um problema naquela época, imagina hoje em dia, né, onde com a internet tudo se torna mais fácil, né? O acesso a essas questões se torna mais fácil, né? E o mundo não está diferente daquela época, né? O mundo ele está até pior, né? Porque hoje o que se prega é o prazer, mas o prazer de forma sozinho, né? É o seu prazer, é o seu ego, é a sua satisfação, né? Então, a imoralidade ela está maior ainda. E acredite, isso não tem tendência de melhorar, isso só vai piorar. Mas Jesus então faz essa promessa linda, né? Que está no 17, que é quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor eu darei o maná. Também darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aqueles que o recebem. Então existem duas promessas que nós vemos nesse texto aí, né? Para aqueles que se libertarem então dessas práticas. O primeiro deles é o maná escondido. Então, o que é o maná escondido, irmãos? Diz respeito a toda a provisão sobrenatural que Deus faz para nós, né? Ele está escondido porque só vai ter acesso àqueles que vencerem, né? Então, é essa provisão,
É isso que vem do secreto de Deus. É essa capacitação que vem para que a gente possa vencer as provas, para que a gente possa também vencer as questões nossas pessoais que são secretas. A pedrinha branca, o que significa? Então, no dia dos apóstolos, a pedrinha ela servia como um ingresso que dava alguém acesso a um espetáculo, né? Então, Jesus está revelando para nós que vai nos dar um acesso. Que acesso é esse, irmãos? É o acesso à eternidade, é algo que é exclusivo, né? Algo que é muito maior do que o ingresso para um espetáculo. É, essa pedra ela vai ter ali um nome, né? E é algo que está muito relacionado ao nosso íntimo, algo que está relacionado muito ao nosso individual. Mas essa pedra vai servir então de comprovação, de justificação. Ao ser então julgado, né, no tempo dos apóstolos, a pessoa condenada recebia uma pedra preta e o que era absolvido ele recebia uma pedra branca, né? Então a branca significa que você foi perdoado, que você foi absolvido, que você tem acesso a um lugar todo especial preparado por Deus. Amém? E a última carta que nós temos no capítulo 2 é a destinada à igreja de Tiatira. Então nós vemos do 18 até o 29 essa carta. Jesus ele se apresenta então, essas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Também é um chamado para vencer a imoralidade sexual, irmãos. Então, imoralidade sexual não é um problema só dessa era, é um problema que já existia desde o passado. E Jesus então revela uma forma mais agressiva com o problema da imoralidade, né, na igreja de Tiatira, porque ela vai exercer a sua autoridade e ela vai enfrentar o pecado que ele vê e ele deseja então esmagar, né, com o pé dele de bronze polido. Ele também começa com um elogio que está lá no 2:19. Esse elogio é quando Jesus observa, olha para aquela igreja, vê as obras que ela realiza, vê o que ela faz, fala a respeito do que ela ama, do que ela sente, do que ela crê. Ele também vê como a gente está servindo, como que nós estamos fiéis aí na nossa caminhada, fiéis ao nosso chamado, né? Então Jesus está observando tudo isso. Se é uma coisa que a gente pode ter a plena convicção e a gente pode ter a plena certeza, irmãos, é que nós estamos sendo vistos por um Deus que não deixa escapar nada dos seus olhos. E ele fala também a respeito do pecado. Então, o pecado está ali em 2:20. Tenho, porém, contra você o relato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos com a prática da prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. Então, embora essa igreja tenha ali as qualidades em relação à parte de serviço, ela estava lidando ali com um pecado muito sério, que era a questão da tolerância. E aqui ele está falando tolerância de Jezabel, mas nos dias de hoje nós podemos colocar a tolerância em relação às coisas do mundo, né? As coisas do mundo deixar as coisas do mundo influenciar a igreja. O que é essa mulher, né? Essa mulher, falando do contexto histórico, uma mulher que deturpou tudo aquilo que era profético, que seduziu os servos de Deus com a imoralidade sexual, que fez eles serem influenciados a comer coisas sacrificadas a ídolos, a banquetes ali de celebração dentro da imoralidade sexual. E ela operava, então, no Antigo Testamento, né? Com essas dinâmicas, né? Primeiro Reis 16, segundo Reis 9, também convido os irmãos a olharem lá. Mas ela não influenciava isso só lá no Antigo Testamento. Jesus está dizendo que há uma influência também na época da, da igreja aqui que nós estamos dizendo, e já que nós dissemos que ela é eterna, né?
é uma Bíblia, é uma palavra que se renova a nós, ao contexto nosso nos dias de hoje, né? Então, olhando para esse texto, a gente pode compreender que a imoralidade sexual, irmãos, é uma das grandes tendências de problemas, de situações que vão ocorrer nos fins dos tempos, né? O número de pessoas que vão cair nessa imoralidade, ou o número de pessoas que vão tolerar, vai aumentar dia após dia. Basta ver aqui que nós estamos no capítulo 2, são 7 cartas, eu acho que nós estamos na quarta carta, se eu não me engano. Dá para a gente ver aí que na maioria das igrejas tinha um problema em relação a isso, né? E qual que é a consequência? Então, Jesus traz essa consequência do 22 ao 23. Eis que farei com que fique acamada, trarei uma grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então, como consequência do pecado, para aqueles que não se arrependem das suas práticas, Jesus declara que haverá um grande sofrimento, haverá uma grande dor, e ele sonda as nossas mentes, sonda os nossos corações com os olhos dele, que são como os olhos de chama de fogo. Mas ele também tem essa promessa, né? Então, qual que é a promessa? A promessa está lá do 24 ao 29. Então, nessa igreja, haviam pessoas que ainda se conservavam na pureza, e ele nos desafia, então, a sermos desse grupo de pessoas, né? Que além de se conservar, convida aqueles que estão passando pelo problema da imoralidade a vencerem, a terem vitória, então, nessa área sexual. Então, ele diz que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. Eu darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Jesus promete duas recompensas, né? Autoridade sobre as nações. O filho dele, o filho de Deus, então, está prometendo compartilhar a autoridade que ele tem com as pessoas, a autoridade que vem através da obra do Espírito na nossa vida. E ele promete a estrela da manhã como recompensa. Então, o que é a estrela da manhã? É aquela que se destaca antes do sol raiar, aquela que aparece, que tem brilho enquanto ainda há trevas. Jesus, ele se reapresenta como a resplandecente estrela da manhã. Então, ele está prometendo para a gente que num contexto de trevas, num contexto de escuridão, aqueles que enfrentarem, aqueles que irem contra isso, aqueles que vencerem esse desafio, e no contexto que nós estamos vendo aqui, o contexto da imoralidade sexual, terão maior revelação de quem Jesus é. Amém, irmãos? Então, com essa explicação a respeito de tudo que nós vimos aqui no capítulo 2, é que eu termino esse estudo, então, incentivando os irmãos, né, a fazerem um exame, a fazerem uma reflexão a respeito das obras, a respeito das práticas, a respeito daquilo que tem sido vivido. E que os irmãos venham orar, e que os irmãos venham buscar a força do Senhor, a força do Espírito Santo para vencer. São muitas as promessas do Senhor, né? E essas promessas são maravilhosas. Mas, por outro lado, a gente tem também os problemas, né? Que são gerados, as consequências que são geradas a partir desse pecado, a partir dessas situações. Amém? Então, termino por aqui. Agradeço os irmãos. Faço um convite aí para permanecerem firmes. 2 de 22, nós vamos chegar até o final, né? Eu creio que o Senhor já falou muito contigo, mas ele ainda tem muito para falar com os irmãos. Amém? Então, um beijão no coração. Deus abençoe a todos. Um abraço da parte do Senhor
em nome de Jesus.